Graça e paz, igreja. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Como o irmão Ronaldo falou aqui, muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na hora da dificuldade, na hora de sermos provados, é que nós vemos verdadeiramente quem confia em Deus. Nós mesmos, às vezes, nos subjugamos por causa dessa questão. Amém? Você que já abriu a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao 4, que diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Pai, obrigado por esse momento. Graças te dou, Pai, que o Senhor venha transbordar através na tua igreja, Pai, que venha ser apenas aqui, Pai, um instrumento usado para levar a tua palavra, para falar aquilo, Senhor, que foi falado ao meu coração, que foi ministrado, para ser ministrado a quem está aqui nesse momento, Pai, porque nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui, e que a sua graça tem nos alcançado, em nome de Jesus. Amém, querido? Você aí que está anotando, você pode colocar aí, o tema dessa mensagem é perfeitos e completos na provação. Amém? Então aqui em Tiago diz que o fato de passar por provação, nós temos que estar felizes por isso, nós temos que viver felizes com isso. Então a fé, ela vem seguida do quê? Da provação. Quando eu aceito Jesus, eu tenho fé nele, logo em seguida a provação já vem sobre a minha vida, para dar aquele choque, para dar o quê? Criar perseverança, para que eu prossiga caminhando em Cristo Jesus. A provação só não vem sobre aqueles que estão quietinho no seu canto, que não querem fazer nada, né? Que não sai do seu lugar de aconchego, para fazer aquilo que Deus o chama. Então a fé, em meio à provação, produz em nós perseverança. A fé é tão interessante, amados, que Abraão, pela fé, sendo chamado por Deus, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu o chamado ao qual Deus estava lhe chamando, para um lugar onde ele não conhecia e que Deus ainda mostraria para ele, mas pela fé ele avançou. E muitos de nós às vezes não temos avançado naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, e Abraão, ele fez diferente, ele seguiu a voz de Deus. Então Tiago aqui nos fala sobre algo muito interessante, né? Algo muito interessante. Lá no versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Nós vamos dividir aqui esse texto em 3 etapas, para depois nós chegarmos em 4 passos, para nós vermos esse ciclo da provação na nossa vida. Como que nós superamos as provações? As provações do dia a dia, a provação dentro do lar, a provação no trabalho, a provação onde quer que você esteja. E provação, amados, é bem diferente de tentação. Tentação é aquilo que eu sou tentado, e aquilo que eu deixo me levar pela vontade da concupiscência da minha carne. E provação é quando eu estou em Deus, e as coisas vêm, as adversidades, ela vem sobre a minha vida, mas eu em Cristo Jesus, eu consigo vencer essas provações. Amém? Então, tem de motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Aqui nesse texto, ele já dá um choque, não é verdade? Se você é leitor da palavra do Senhor, e você está lendo diariamente a Bíblia, você entende que só aqui nesse momento, no versículo 2 de Tiago capítulo 1,
ele já dá um choque na gente. Mas espera aí, Ivoninho, grande alegria? Eu tenho que ter alegria quando eu passo por provação? Imagina você, o seu irmão passando por provação, por dificuldade, e você chega até ele e diz: olha, irmão, você tem que ter alegria porque você está passando por essa provação. Seu irmão vai olhar para você e vai dizer: você está doido, é? Como é que eu vou passar com alegria por essas diversas provações que eu estou passando? Você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe das minhas dificuldades, eu estou sendo provado, eu estou no pó e você diz que eu tenho que ficar alegre? Sim, você tem que ter alegria, né? Mas dizer que o fato de passar por provação, temos que ter alegria, juntar essas duas palavras é meio que difícil, não é? Porque provação é algo terrível, é algo muito difícil nas nossas vidas, e muitas vezes nós somos vencidos pela provação, porque a provação ela vai até o limite quando nós dizemos: olha, eu não aguento mais essa situação. Mas tem pessoas que desistem, mas não é aquilo que nós devemos fazer, porque nós devemos prosseguir em caminhar em Cristo Jesus, em meio às provações. Então dizer para alguém que ele tem que estar feliz porque ele está passando por provações, é algo muito difícil, e a pessoa por si própria, ela não assimila isso, porque ela não consegue entender que a provação, ela vai gerar o quê? Perseverança nela. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter fé. Queridos, ninguém passa por provação se ele não tem fé. Você tem que entender que a fé, ela vem em primeiro lugar, e logo após vem a provação. E é assim em todas as situações, na vida de qualquer irmão que você perguntar. Você pode olhar para quem estiver aqui dentro e achar que a pessoa tem a melhor vida do mundo, mas se você chegar no íntimo dela e conversar com ela, você vai ver que ela tem dificuldades maiores do que a sua, não na área que você às vezes esteja passando, mas em outra. Então todo mundo tem provações, pelo simples fato de ter fé em Cristo Jesus. Então logo que eu tenho fé, a provação ela já vem sobre a minha vida, porque nós somos provados todos os dias, como ouro, para sermos refinados, porque nós vamos entrar num local ao qual nem todos entrarão, e nós estamos aqui para passar por isso, nós estamos aqui para sermos peneirados. Então a alegria e a provação não é algo que se possa se misturar, a não ser se a provação estiver dentro de um processo que vai gerar coisas boas na sua vida. E quando eu estou em Cristo Jesus, toda a provação gera algo bom na minha vida, em todas as áreas. Mas só quando eu estou em Cristo Jesus, porque quando eu estou fora de Cristo, a provação ela não tem como gerar nada bom, porque eu vou ficar desesperado, e vou ser vencido por aquela provação, e vou desistir. Mas quando eu estou em Cristo, eu entendo que a provação, ela vem por causa da minha fé em Cristo Jesus, e que se eu perseverar, eu alcançarei a vitória. E são inúmeras vitórias, e isso é um processo. Essa questão aqui, ela é um processo longo. Ela vai durar quanto tempo, Ivoni? O tempo que você estiver vivo nessa terra. Amém? Nós vamos ver mais para frente, que aqui nesse mundo nós vamos passar por várias provações. Mas olha aqui, mas a provação por si só não gera alegria, ela gera muita dor e dúvida em nós. Ela gera dor e dúvidas. Se você vê todos os heróis da fé da Bíblia, todos eles tiveram em algum momento deles dúvida sobre aquilo que Deus estava prometendo para eles. E muitos erraram, pagaram altos preços, até em todas as suas descendências, e depois acertaram em outras situações. Mas quando nós deixamos de olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, nós começamos a enxergar a nossa vida aqui, e vemos que as dificuldades é maior do que aquilo que nós sentimos, porque nós deixamos de olhar para Cristo, e começamos a olhar para as coisas desse mundo, então tudo se torna maior, e Deus acaba sendo pequeno em nossas vidas. Isso inúmeras vezes acontece em nossas vidas, mas nós temos um manual perfeito, que é a palavra de Deus, para podermos prosseguirmos e caminhar em Cristo Jesus.
Nós temos que entender que a provação, ela vai trazer algo de bom no futuro vindouro para as nossas vidas. Porque outrora, lá no passado, muitos de nós, que não nascemos no berço evangélico, vivíamos em meio ao erro. Vivíamos totalmente, dissolutamente. Isso causou várias frustrações nas nossas vidas. Eu creio que foi assim com você também. Você se frustrou com muitas coisas, não conseguiu avançar, não conseguiu perseverar, mas pelo simples fato que você ainda não tinha fé num Deus vivo. E se às vezes você tivesse, era daquela maneira: não, eu já tenho Cristo na minha vida, mas não tinha se entregado totalmente a Ele. E dessa forma você não vence nada. Você só vence quando você tem a fé dentro do seu coração. Então Tiago também vai dizer aqui no texto que são várias ou diversas provações. Então não é só uma provação, são várias. E o interessante disso aqui é que são várias provações e são em várias áreas das nossas vidas. Pode ser no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, você com o seu cônjuge, com seus filhos, pode ser em várias áreas. E o mais interessante é que pode ser em várias áreas e pode ser ao mesmo tempo essas provações vindo na sua vida. Porque você pode estar desempregado, você pode estar com problemas entre você e a sua esposa ou seu esposo, você pode estar com problemas com seus filhos, com problemas de saúde, tudo ao mesmo tempo. E você pode pensar: mas o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Por que eu tenho passado por tantas provações na minha vida? Mas você tem ficado feliz com essas provações? De cara, amados, e de início, nós não ficamos felizes com isso. Porque isso é algo que vem de encontro às nossas vidas, confrontar aquilo que Deus tem trazido para a sua vida. E nós temos que entender que a provação, ela vem porque nós temos fé. E se você tem fé, querida, é porque você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo diferente para a sua vida. Isso aqui é um processo que Ele vai continuar, enquanto você estiver passando por essa vida aqui. E nós vencemos uma provação, colhemos os frutos, e logo após vem outra, e nós vencemos, e vem outra, e nós vencemos, e assim vai perdurando as nossas vidas. Mas isso é simplesmente para colhermos o fruto de estarmos com Cristo Jesus pela eternidade. Mas isso, amados, só quando nós vencermos as provações deste mundo, que são várias e são inúmeras. Versículo 3 vai dizer bem assim, continuando, no texto aqui, versículo 3: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então nós já passamos pela grande alegria de várias provações, e agora a provação da nossa fé produz perseverança. Então aqui Tiago diz que tem algo que acontece quando estamos em momentos difíceis. Você consegue perseverar? Você consegue ver o horizonte no começo da sua provação? Ou quando você já está no meio dela ou pelo final dela? É em meio às provações, no centro dela, que nós conseguimos ter perseverança, que nós conseguimos ver e entender que Deus está fazendo algo para nos ajudar a transpor aquele obstáculo. É somente no meio da tribulação. E às vezes nós desistimos por causa de tão pouca coisa. É o irmão que não falou com você, é o irmão que disse algo que você não tinha feito, e você diz: olha, eu vou desistir, não vou mais na igreja, não quero mais saber disso. E tem tantas pessoas passando por grandes tribulações, por grandes provações, e não desistem, porque entenderam que a fé dele trouxe essa provação, mas que também vai trazer perseverança, e que no final de tudo, de toda aquela etapa, ele vai colher o fruto ao qual Deus tem para a vida dele.
Será que você está entendendo nessa noite que você tem algo maravilhoso para colher num futuro vindouro? Após toda a provação que você está passando? Eu quero te dizer algo, não é para te desanimar. Que às vezes você está no momento de tribulação, no momento de provação. Mas eu quero te dizer que quando passar essa provação, você vai colher o fruto. Mas logo após virá outra sobre a sua vida. Isso só acontece para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, porque aceitaram fazer parte dos sonhos de Deus. Como eu preguei na quinta-feira passada, na retrasada, né? Nós temos que viver os sonhos de Deus em nossas vidas. Esse é o maior objetivo. Eu viver os meus sonhos é muito maravilhoso, mas viver os sonhos de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde eu estiver, isso é que é maravilhoso. É isso que Tiago está dizendo, olha, seja perseverante, viva os sonhos de Deus e não desista de forma alguma. Nós não podemos desistir, nós temos que prosseguir sempre em caminhar em Cristo Jesus. E o que é perseverança? É a capacidade da pessoa resistir. Olha, eu estou aqui, estou no pó, a minha empresa faliu, o meu filho saiu de casa, eu estou desempregado, ou a minha saúde está frágil, mas eu estou de pé, olhando para o alvo, e eu não vou desistir, porque eu tenho algo maior para a minha vida, e eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim, porque eu tenho que continuar perseverando. Então perseverança é o fruto gerado em meio às provações. Olha só aqui que interessante, só perseveram quem passa por provações. Como que você nunca passou por provação e pode dizer que perseverou em alguma coisa? Só posso perseverar quando eu passo por provações. Então fique alegre em meio às tribulações. Versículo 4 de Tiago ainda diz bem assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha só o que Tiago está dizendo, que isso aqui é um ciclo, e esse ciclo tem um fim, e ele começa. Quando nós começamos na fé, nós não sabemos de nada, mas a dificuldade vem, porque já temos fé, porque aceitamos Cristo Jesus, e aquilo é um ciclo, ele vai, até chegar o momento de você passar pela tribulação, pela provação, e alcançar a perseverança, que é resistir todas as dificuldades, e prosseguir em caminhar, e aí você vai entrar, em 4 pontos interessantes aqui, que o primeiro ponto, 4 pontos, para aprendermos o ciclo da provação na nossa vida. Se você tem sido provado, então nós vamos para o ciclo da provação. Primeiro ponto do ciclo da provação é você ter fé. Se você está aqui nessa noite é porque você já tem fé, em Deus. Você já passou por essa etapa. Você está aqui porque você já está, eu creio que já está perseverando para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se a prova da vossa fé segue-se que temos que ter fé para sermos provados, então aqui é o primeiro ciclo, que é a fé em Cristo Jesus. Queridos, fé é quando eu tenho um relacionamento com Deus, uma intimidade completa com Ele, que traz esperança dentro do meu coração, para que eu seja como Ele. Ivaninho, você não acha que dizer ser como Deus é algo assim, que não pode ser dito? Não, eu tenho que ser a imagem e a semelhança dEle. Então ter fé é quando eu creio nesse Deus ao qual eu sirvo, e Ele produz em mim uma esperança tão grande, que a minha vontade é de ser como Ele, e de alcançar os objetivos que Ele tem para a minha vida. E muitas pessoas não alcançam o objetivo de Deus na vida dela, pelo simples fato de não obedecer. Como eu disse aqui no começo, Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E Abraão não alcançou aquilo que Deus tinha para a vida dele? Ele passou por algumas dificuldades, porque ele não obedeceu totalmente aquilo que Deus tinha.
Mas lá no final, quando ele entendeu o que Deus tinha para ele, e ele viveu os sonhos de Deus na vida dele, foi porque ele perseverou e alcançou o objetivo que Deus tinha para a vida dele. E quantos de nós não temos alcançado esse objetivo pelo simples fato de não obedecermos a Deus em mínimos detalhes? Porque eu quero te dizer que Deus é Deus de detalhes. Às vezes você está esperando uma bênção tão grande, algo tão maior, mas Deus, Ele trabalha em detalhes na sua vida. Detalhes para que você fique feliz, esteja feliz na presença dEle, sendo abençoado por Ele, alcançando os objetivos que Ele tem para a sua vida. Segundo passo, é o surgimento das provações. Então, se eu logo tenho fé, logo a provação vem sobre a minha vida. E se essa provação vem, eu tenho que ficar, olhando para o alvo, para não desanimar daquilo que Deus tem trazido para a minha vida. E às vezes nós desanimamos porque não estamos focados verdadeiramente no alvo, que é Cristo Jesus. Se eu estou olhando para o alvo, a Bíblia diz que quando eu erro o alvo é Cristo, eu estou no pecado. Por quê? Porque se eu errei o alvo é porque eu não estou olhando mais para Jesus, eu estou olhando as dificuldades ao meu redor. E se eu olho para as dificuldades ao meu redor, é como se fosse uma areia movediça. Já viu aqueles filmes de areia movediça? Você está ali no meio e você vai afundando dentro dela. Por quê? Porque você não está olhando para o alvo, você está olhando para a dificuldade ao seu redor. E quando você vê, você já está até o pescoço e não consegue mais sair dali, sem a ajuda de Deus verdadeiramente sobre a sua vida. Então nós temos que prosseguir em caminhar em Cristo Jesus. Então veio a fé, logo em seguida vem a aprovação. Isso nós não podemos desanimar de maneira nenhuma. A aprovação, ela parte de um homem que tem fé. Porque quando eu não tenho fé, não é aprovação, é tentação. Eu vou pelas minhas vontades, eu sigo aquilo que eu quero. Então a tentação veio, eu sou tentado por aquilo que já está dentro do meu coração, é algo que eu quero para a minha vida. Não pense que tentação é algo que você não suporta. A tentação é algo que você tem dentro de você e que você quer fazer. Mas pelo simples fato de você estar em Cristo Jesus verdadeiramente, isso não acontece na sua vida. Mas quando eu largo de olhar para Cristo, a tentação vem. E a tentação vem sobre aquilo que já está dentro de mim. E eu acabo deixando aquilo me levar e eu acabo pecando. Então isso é tentação. Não tem a história do filho pródigo? Ele foi tentado segundo a vontade dele. Ele disse: pai, eu quero tudo o que é meu, o que me cabe, porque eu quero sair e viver a minha vida dissolutamente. Quero beber, quero farrear, quero me prostituir, quero gastar o meu dinheiro conforme eu quiser. É meu, quem manda nele sou eu, e quem manda na minha vida sou eu. Eu não quero servir a esse Deus ao qual você serve. Então ele foi, pegou o que era dele, acabou junto com os porcos, comendo. A Bíblia diz, comendo da própria comida, algumas referências diz comendo das bolotas, e ele se lembrou do pai, e disse: olha, os servos do meu pai vivem melhor do que eu vou lá, e vou dizer para ele: olha, meu pai, me pega aí, mesmo que seja como um servo. Mas ele só foi quando ele já estava até o pescoço. Isso é tentação, isso não é provação, isso é tentação. Eu sou provado naquilo que Deus deixa eu ser provado. Vocês lembram da história de Jó? Satanás chegou até Deus, e Deus lá falou: olha, está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro e reto. E tem mais, ele se desvia do mal. Se o mal está ali, ele corta caminho. Esse é Jó. Esse é um servo de Deus, esse é meu amigo, eu amo ele. Satanás disse: olha Jesus, olha Deus, não é bem assim não. Você dá tudo para ele, ele tem riquezas, você abençoa ele, tira dele, deixa vir a dificuldade sobre ele, que você vai ver se ele vai te adorar. Você vai ver que nunca teve fé dentro dele. E Deus permitiu, fez um acordo lá, e o Jó pereceu na terra.
Mas Jó, ele não desanimou, porque Jó tinha fé em Deus, e a provação veio sobre a vida dele, mas permitida por Deus. E quando a provação veio sobre a vida dele, ele permaneceu firme. E o que os amigos dele disseram? Olha, você deve estar em pecado, tem alguma coisa errada aí, o que você está fazendo? Mas Jó não devia nada, querido. Jó não tinha pecados. Ele era pecador porque ele estava nesse mundo, mas ele não praticava o pecado. E mesmo assim ele foi, ele passou por provações, mas ele se manteve firme. Jó venceu Satanás, Jó venceu a própria esposa dele, Jó venceu o luto de ter perdido tudo, os seus filhos, e ele venceu também os seus amigos. Por quê? Porque ele teve perseverança, e Jó alcançou o fruto ao qual Deus tinha para a vida dele, que era a bênção. E ele entendeu que ele devia ter alegria quando ele passasse por várias provações. Então nós temos que entender isso, nós temos que ver isso com alegria em nossas vidas. Nós não podemos viver de qualquer maneira, nós não podemos viver dissolutamente. E de onde parte a provação? Parte de quando Deus permite. Somente nesse ponto. Porque, querido, Satanás, o diabo, ele não tem liberdade para tocar na sua vida, de fazer tudo o que ele quer, não. Ele só faz algo na sua vida quando ele pede permissão para Deus e para Jesus Cristo. E Jesus disse: vai lá, pode ir, eu confio no meu servo. Porque em meio às dificuldades, ele vai alcançar os objetivos que eu tenho para a vida dele. Então, se algo acontece na sua vida, querido, se for uma provação, é porque Deus está permitindo, para que a sua fé seja restaurada, para que a sua fé seja avivada em Cristo Jesus. Então o diabo, ele só toca em você quando Deus permite. Se você está caminhando em Cristo, se você está fazendo a vontade de Deus, Ele não está feliz com você, não. Ele vai querer tocar na sua vida, porque quando você não está nem aí para as coisas do Senhor, Ele não está nem aí para você também não, porque você já está na vontade dEle. Mas quando você parte para buscar algo para Deus, pode ter certeza que Ele vai, e vai mesmo furioso contra a sua vida. Olha só que interessante. Outrora, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, nós estávamos debaixo do princípio da potestade do ar, do Espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, estávamos debaixo de autoridade maligna. Mas olha só aqui, o que Jesus fez? Em Colossenses 1,13, mas Jesus Cristo nos resgatou do império do mal, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando estávamos em meio, debaixo daquilo que o inimigo queria, Ele veio e nos tirou de lá, e nos colocou segundo a vontade dEle, e nos colocou segundo aquilo que Ele tinha para as nossas vidas, nos resgatou do meio da imundície. Se você ver lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e tu, quando te convertestes, fortaleças os teus irmãos. Jesus estava aqui dizendo para Pedro, olha Pedro, Satanás pediu para que eu fizesse com você igual eu fiz com Jó, mas eu orei e roguei por ti, para que você não desfalecesse e prosseguisse, para que você tivesse perseverança. Querido, Jesus, assim como Ele rogou por Pedro, Ele roga por você hoje. Ele tem orado para que você continue perseverando e alcance as bênçãos dEle.
Terceiro ponto, terceiro passo, né? A construção da perseverança. A perseverança brota nos momentos mais difíceis, no momento que você pensa que vai tudo acabar, aí você ressurge, porque você está debaixo da graça de Deus, e da promessa daquilo que Ele tem para a sua vida. Mas, Ivoninha, é muito fácil dizer que é fácil ter perseverança, é muito fácil, mas vivermos isso na nossa vida, amados, é que é difícil. Falar é muito bonito aqui, mas viver essa perseverança é difícil, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, e não será fácil para ninguém. Porque nós temos que renunciar às nossas vontades, renunciar às tentações que está querendo vir sobre as nossas vidas. Lembrando que tentação é aquilo que já está dentro de mim, e só está querendo, né, sair para fora. Então é muito difícil, mas não é impossível, porque nós temos Cristo Jesus em nossas vidas. Amém, queridos? Olha o que Pedro diz aqui. Pedro está dizendo bem assim: olhe para a esperança da sua promessa eterna. Que promessa eterna é essa? 1 Pedro 1,6-7. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo: olha, meu irmão, aqui na terra vocês vão passar por provações, em todo tempo vocês vão passar por provações, então vocês têm que se manter firme, vocês têm que perseverar, porque quando vier o dia mau que está lá em Efésios 6, vocês estejam firmes na vontade do Senhor, firmes fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso é muito sério, nós temos que prosseguir em caminhar, nós temos que viver dentro dos preceitos e da lei do Senhor. E tem mais aqui Paulo dizendo, Paulo diz: se está doendo, prossiga, se está doendo, continue. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: se tudo estiver mal, se estiver doendo, se você estiver triste, se você estiver desempregado, se você estiver enfermo, prossiga em caminhar, porque Paulo disse lá em 2 Timóteo 4,7, ele disse bem assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você tem combatido esse bom combate? Você tem corrido para a direção de Cristo Jesus? Você tem guardado a sua fé em meio às provações, para você perseverar e alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida? Será que nós temos feito isso verdadeiramente? Será que nós temos caminhado nesse propósito de combater esse combate fielmente e alcançarmos a glória eterna em Cristo Jesus? Será que nós temos feito isso? Quarto e último passo: é hora de colher os frutos. Se eu tenho fé e as provações vêm sobre a minha vida e eu alcanço a perseverança, logo após isso eu vou desfrutar dos frutos. Quais frutos são esses, Ivoninho? O fruto daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem almejado, daquilo que você tem dentro do seu coração. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, quando eu caminho e prossigo em caminhar e não desisto, eu alcanço a minha vitória, eu colho os frutos da minha perseverança, eu colho os frutos ao qual Deus tem prometido na palavra dele para a minha vida, para a vida dos meus também, para a vida da minha família.
em todas as áreas, em todas as situações. Queridos, o dia da dificuldade, ele vem sobre a minha vida e vem sobre a sua. E ele virá muitas outras vezes. Às vezes você pensa, cara, eu já vivi todas as provações que eu podia ter vivido. Você não conhece a minha vida. Ivaninho, você não sabe o que eu tenho passado. Quando eu alcançar a minha bênção, nunca mais terei provação, porque a minha cota já está cheia. Eu quero te dizer, querido, que nesse mundo, nós vamos passar por várias provações. Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu, Cristo, venci o mundo. E ele também disse que nós fazeríamos obras iguais e até maiores que a dele. Por que você tem desistido do seu sonho? Porque, como eu disse, isso é um ciclo. E quando chega no final desse ciclo, eu colho a minha bênção. E eu estou maduro espiritualmente. E eu entendo que eu tenho que ter alegria quando eu passar por várias provações. Eu tenho que ter alegria, no motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Alegria porque apesar de várias provações, você tem vencido uma a uma na sua vida. Só o fato de você estar aqui hoje, querido, é o fato de você ter passado por várias provações e você tem vencido. Amém? Você pode se pôr de pé? E nós temos que ter alegria, amados, em várias provações, porque Jesus venceu por nós. Jesus venceu por mim e venceu por você. E hoje nós temos grande alegria o fato de nós passarmos por várias provações. Amém? Vamos orar? Pai, bendito é o teu nome nessa noite. Grandioso és tu, Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse momento. Nós entendemos, Pai, que nós devemos estar alegres na tua presença. Nós entendemos, Senhor, que nós devemos estar felizes. Nós entendemos, ó Pai, que a felicidade vem porque nós estamos na tua presença, e porque não há outro lugar melhor do que estarmos aqui. E nós temos que ter motivo de grande alegria, mas grande alegria, o fato de passarmos por várias provações, porque ao passarmos por provações, Senhor, nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. A nossa fé, ela é avivada, os nossos sentimentos, Pai, eles estão convergidos no Senhor.